Gravando. Pessoal, antes de começar o dia de hoje, vamos só fazer aqui uma recapitulação no dia de ontem, tá? Então, esse gráfico que a gente está vendo aqui, olha, no Renko, ele é do dia de ontem, de segunda-feira. Hoje é terça, dia 26 de agosto, e esse aqui é o dia de ontem, ó, dia 25 de agosto, de segunda-feira. E a gente nota que a gente teve um dia ontem de mercado lateral, né? Apesar do índice ele ter tentado subir, ter tentado descer, fez alguns movimentos aí expressivos, a gente nota que a gente teve um dia de mercado lateral, o dia praticamente fechou onde ele começou, né? Então foi um dia praticamente lateral. Lembram da previsão? Previsão não é ruim dizer previsão, né? Mas lembro da expectativa que nós tínhamos ontem na abertura do mercado de ter um dia de mercado lateral? Olha aí, se comprovou, tá vendo? Então, a gente se baseia muito em dados estatísticos para a gente operar. Dados estatísticos nada mais são do que a gente utilizar no presente aquele comportamento do ativo que nós estamos operando, que foi normal, que foi comum no passado, tá certo? E aí o que que a gente vê? A gente vê, olha, que o índice realmente ele teve dificuldade quando ele atingiu as regiões aqui, olha, mais de extremo do nosso range de abertura. Ele não conseguiu dar continuidade no movimento de alta e no movimento de baixa. A gente vê até aqui na parte final, olha, do dia, já lá na parte da tarde, que o índice ele veio testar aqui a região da nossa zona de suporte. E eu costumo dizer, né, é como se ele tomasse uma surra quando chega nessa região. Não houve força, olha, para continuidade do movimento de queda. Então, ontem, mais uma vez, mais um dia aí, nós tivemos aí uma evidência. Bom dia, João Vitor. Fala, Vinícius, beleza? Tivemos ontem mais um dia aí que a gente vê com um comportamento bastante comum, bastante padrão no índice, né? Se eu tivesse operando ontem, porque eu não operei ontem o dia todo, operei com vocês na parte da manhã aqui só, mas se eu tivesse operando ontem o dia todo, provavelmente seria um dia que eu não faria nenhuma operação. Por quê? Porque a gente não teve deslocamento, olha, suficiente para atingir as minhas regiões aqui, onde eu busco as operações. Então, provavelmente, eu não teria feito nenhuma operação. Mas, em contrapartida, algum desavisado que estivesse operando o nosso operacional teria visto uma entrada, duas, três, quatro, cinco, seis entradas. Das seis, pessoal, apenas essa aqui, ó, estopou. Todas as outras ou deu parcial na média, tá? Ou deu gain total, ok? Então, em dias de mercado lateral, a gente tem ótima probabilidade utilizando este operacional. Eu falo para vocês sempre, pessoal, em momentos de mercado lateral, isso aqui acerta mais de 50%. Eu garanto para vocês que acerta mais de 50% das operações. E ontem aí a gente teve mais uma comprovação de que realmente esse operacional ele é bastante efetivo, vamos usar esse termo, nos dias de mercado lateral. Vamos tirar agora os estudos aqui desse gráfico, porque hoje nós estamos iniciando um novo dia. Então, é um novo cenário, um novo range de abertura. Essas marcações a gente faz elas para o dia, tá? Fechou o dia, exclui as marcações de ontem e vamos partir para novas marcações no dia de hoje. Combinado? O mercado já abriu aí, parece que mais estressado no dia de hoje, ó, volume bastante alto,
umas barras aí bem feias no gráfico de 5 minutos. Olha só que negócio horrível. Olha, uma barra de 600 pontos no gráfico de 5 minutos, deixando um baita de um pavio para baixo, um baita de um pavio para cima, ou seja, mercado bastante errático, batendo muito para cima e para baixo nesse início de manhã. A gente já começa a acender uma luz de alerta. Lembrem-se, a gente gosta de mercado calmo, mercado lento, mercado travado. Sabe aquele mercado que todo mundo reclama? Que o pessoal vai lá no grupo dos amigos, lá do WhatsApp, e reclama: oh, que desgraça esse mercado hoje, porque não anda, porque não vai para cima. Esse é o mercado bom de operar, pessoal, com esse operacional. Porque é aquele momento que o mercado afasta a média, volta na média, afasta a média, volta na média, fica gostosinho de operar. Então, mercado muito volátil, batendo com muita violência para cima e para baixo, não nos agrada. Legal, mas ainda são 9h11, ainda é muito cedo, ainda nem fizemos as nossas marcações, não nos preocupamos com isso por enquanto. Legal? Turma, como eu tinha prometido para vocês, a gente vai aproveitar essa semana para a gente relembrar de alguns conceitos importantes do nosso operacional. E quando a gente fala de operacional, a gente não pode falar apenas da técnica. Existem por aí, pessoal, se vocês forem procurar no YouTube, nas redes sociais, na própria loja de estratégias da Nelógica, você vai encontrar centenas e centenas de boas estratégias. Estratégias que funcionam muito bem no mercado. E aí eu pergunto para você, se existem tantas estratégias boas hoje disponibilizadas, inclusive de forma gratuita, por que as pessoas têm tanta dificuldade para conseguir virar a chave, para conseguir ter resultado no day trade? É porque a estratégia, pessoal, ou o operacional, ele é apenas um detalhe dentro da engrenagem do mercado. Lembram? Vocês que são meus alunos sabem muito bem que a gente chega a fazer até mesmo assim, olha, uma pirâmide. Tá? E a gente divide essa pirâmide, pessoal, em 4 partes, correto? O operacional, ou o chamado setup, como algumas pessoas chamam, para nós é isso aqui, ó, é a base da pirâmide. A base não, o ápice, a ponta da pirâmide. Ou seja, o operacional é o que tem menos importância. Não adianta você ter um bom operacional e você falhar aqui, olha, em toda essa parte da estrutura, da base da pirâmide. E aqui o que é que nós temos? A base aqui, ó, é você. É o teu conhecimento, a capacidade técnica que você tem para operar, a tua experiência, toda a tua bagagem que você desenvolveu como trader. Você é a base dessa pirâmide. Depois disso, nós temos aqui, olha, a parte de gestão de capital. Tá? Você precisa gerir o seu dinheiro, que é a sua matéria-prima. A nossa ferramenta de trabalho no mercado financeiro é o quê? É o capital, é o dinheiro, bufunfa, grana. Então você precisa gerir o seu capital, o seu dinheiro da maneira correta para você ter sucesso no mercado. E quando eu falo isso, pessoal, eu estou falando da sua vida, não apenas o dinheiro que você colocou na corretora para operar. Vou dar um exemplo. Digamos que você esteja passando por problema financeiro, tá? Tá com conta atrasada, tá endividado, tá passando por dificuldade financeira em casa para manter suas contas e você resolve fazer day trade. Você resolve começar a operar. Sabe qual é a chance que tem de dar merda? 100%.
vai dar ruim. Por quê? Porque você não vai estar em condições de suportar as variações de resultado financeiro que você vai ter aqui. Correto? Então, quando eu falo da segunda parte aqui, daí Douglas, beleza? Bom te ver aí. Quando eu falo da segunda parte aqui, pessoal, que é a gestão de capital, é o que o próprio nome está dizendo, a gestão do capital mesmo, a gestão de dinheiro, como é que você está gerindo a sua vida financeira. Tá? A gente estuda isso aqui quando a gente começa a operar juntos. Aí nós vamos para a terceira parte aqui, que é o controle de risco. Tá? Muitas pessoas confundem, né, o controle de risco com a gestão de capital. São universos diferentes. Como eu falei, a gestão de capital é algo muito mais amplo. Ela parte de quanto você vai dispor de capital para você operar. Como você vai realizar os seus aportes? Sim, é necessário que você faça aportes no mercado. Você não tira dinheiro do mercado, como algumas pessoas falam. Você põe dinheiro no mercado, vai trabalhar com esse dinheiro no mercado para que você tenha uma rentabilidade maior do que aquilo que você consegue na renda fixa. É essa a natureza real do mercado. Então, não existe aquela história de tirar dinheiro do mercado. Você tem que fazer aporte, tem que pôr dinheiro no mercado para você poder operar. Tá? Então, a gestão de capital ela é diferente do controle de risco. O controle de risco ele já é algo mais específico. Ele já busca dentro de cada método operacional qual é o tamanho da mão que você vai operar, qual é o máximo que você pode tomar de ré naquela operação, ou seja, qual que é o limite de perda que você vai ter naquelas operações. Então, o controle de risco é algo mais específico, ele é mais direcionado a quanto você pode perder. E já a gestão de capital é algo mais amplo. Parte lá da tua vida, quanto é que você está ganhando por mês, quanto que você direciona para o teu gasto de supermercado, quanto que sobra de dinheiro, quanto que você consegue colocar no mercado para você começar a operar. Percebeu a diferença? E repare, aí é que a gente chega no ápice da pirâmide aqui, onde a gente vai buscar um setup, um operacional. Eu vejo muitas e muitas pessoas, ou podemos dizer talvez, acho que eu não vou estar errado, né, Douglas, de falar isso. A maioria esmagadora das pessoas que começam a operar, elas buscam apenas isso aqui, ó. Apenas o operacional, apenas o setup. E é por isso que acaba ruindo. Porque é como se você tentasse construir essa pirâmide sem ter nenhuma base dela. O que, que vai acontecer? Ela vai ruir, ela vai desmoronar. Então é necessário que você comece a construção dessa pirâmide por onde? Pela base. E a base é você. Ah, Fabrício, eu não entendo muito quando você fala que a base sou eu. Como assim eu? Você precisa investir em você, em conhecimento. Você precisa conhecer isso aqui a fundo. Então, a base que vai sustentar toda essa pirâmide é você com a sua capacidade de entendimento, de raciocínio, e a sua capacidade de desenvolvimento para colocar as outras partes em prática. Então, você precisa se concentrar em você. Esse é o primeiro passo dentro do mercado. O primeiro não, né? Porque tem algumas pessoas que estão há anos no mercado, ou seja, elas não estão no primeiro passo, elas já deram centenas, milhares de passos e não conseguiram bons resultados. Então, o que, que tem que fazer? Zera tudo, para tudo e retorna e começa novamente por você. Ou seja, tem que buscar conhecimento. E quando a gente fala de buscar conhecimento, pessoal, a gente não pode esquecer que o mercado financeiro ele é diferente de todas as outras atividades do mundo. Tá? Então, qualquer atividade que você resolva aprender, digamos que você resolva fazer um curso para você trabalhar com marcenaria. Você resolve trabalhar com construção de móveis, tá? Que inclusive, pessoal, eu me mudei agora recentemente e andei fazendo alguns trabalhos aí de móveis, gente do céu.
Um guarda-roupa planejado hoje é mais caro que um carro, dependendo do marceneiro que você vai trabalhar, tá? E não é igual a marcenaria antigamente, porque eu trabalhei numa marcenaria quando eu era jovem. Quando eu era jovem, um tio meu tinha uma marcenaria e eu trabalhei nessa marcenaria. A gente trabalhava fazendo móveis de madeira, comprava placa de madeira de verdade, de embuia, daí serrava a madeira, eram móveis de madeira mesmo que a gente construía, tá? Hoje não é mais assim, hoje é tudo cortado por computador. Então são essas placas de MDF e o marceneiro ele programa o móvel no computador e a máquina corta, o robô corta a máquina. É muito mais fácil do que era lá há 30, 40 anos atrás, quando eu trabalhei numa marcenaria. Hoje é bem mais tranquilo e custa uma fortuna. Então, digamos que você resolva aprender a trabalhar com isso. Eu vou aprender a trabalhar com marcenaria, vou fazer um curso de marceneiro. E daí você compra um curso ou começa a aprender com alguém que se propõe a te ensinar. O que você sabe de marcenaria hoje? Zero. Então você está começando aqui, ó, no dia zero e com conhecimento zero. E daí você vai começar a aprender a trabalhar. Então você vai começar lá o teu curso, vai começar a frequentar lá a marcenaria do profissional que resolveu te ensinar, você vai começar a aprender. O que vai começar a acontecer com o passar do tempo? Você vai se desenvolver. Então você vai subir, olha, o teu conhecimento. Os professores aí, né, chamam isso de curva de aprendizagem. Então você começa com zero, começa de uma forma mais lenta, tem um período de ápice, depois lá na frente você vai estabilizar de novo, tá? Então o pessoal da pedagogia aí estuda muito isso aí, chama de curva de aprendizagem, ok? Qualquer profissão que você resolva aprender, ela sempre vai ser desse jeito. Por que eu falo que o mercado financeiro é diferente, pessoal? Porque o mercado financeiro é a desgraça. Você começa do ponto zero e ao invés de você começar a subir, você despenca. Você cai para baixo do zero. Então, você começou, vamos fazer aqui bem direitinho, do jeito que o Fabrício costuma fazer, tá? Você começou aqui ao zero, olha, tá? Você começou a operar, ao invés de você subir, você começa a cair para baixo do zero. Por quê? Porque você começa a perder dinheiro. E até mesmo o teu conhecimento, ele começa a ir para baixo do zero. Parece que quanto mais você tenta aprender, menos você sabe. Porque as coisas não dão certo. Você tenta ir por um caminho e vê que aquilo é uma cilada. Então você começa a perceber que até mesmo o conhecimento que você está ganhando parece que está diminuindo. Porra, mas que desgraça esse negócio. Parece que quanto mais eu tento aprender, menos eu sei. E o meu dinheiro está indo embora. Então, repara que início de aprendizado amargo que o mercado financeiro tem. Porque você começa a operar, ao invés de você subir, você cai. Perde dinheiro e começa a se ver dentro de um beco sem saída, porque quanto mais você estuda, parece que pior fica. Nós chamamos isso aqui dentro das fases de desenvolvimento, que a gente chama de curva de desenvolvimento do trader, a gente chama essa fase de fase um ou fase do trader perdedor. Ela é normal, todos os traders passam por ela. Todos, não interessa qual seja a sua condição, qual seja a sua situação financeira, tá? Eu conheço traders de situação financeira muito humilde. Bom dia, Saulo. Firmão, cara? Bom dia, doutor. Beleza? Beleza? Eu conheço traders bastante humildes que começaram a operar com muito pouco dinheiro. O cara tem 100, 200 para operar e ele entra nessa fase. Vai perder 100, 200. E eu conheço traders de condição financeira muito elevada que começam a operar com 1 milhão, com 2 milhões e também vivem essa fase. E aí, observando, pessoal, essa diversidade de pessoas, eu cheguei à seguinte conclusão. Essa fase vermelha, que é a fase um,
que é a fase do trader perdedor, você vai perder todo o dinheiro que você se dispõe a colocar para operar. Eu vi traders perderem R$ 200, vi traders perderem R$ 100, R$ 100.000, R$ 500.000, e vi trader perder R$ 2 milhões nessa fase, em 2 semanas, tá? Então, assim, todo o dinheiro que você se propõe a colocar para operar quando você está na fase 1 da curva de desenvolvimento do trader, você vai perder. O dinheiro não vai te salvar. É como se fosse um poço sem fundo. Todo o dinheiro que você coloca nessa fase, você tende a perder. Por quê? Lembram da pirâmide? Lembram da parte da gestão de capital? Lembram da parte do controle de risco? Você não tem isso definido. Então, quando você coloca o dinheiro lá e você começa a se ver em maus lençóis, você começa a encontrar dificuldade no mercado, você começa a perder. E aí você acha que o dinheiro pode te salvar, você começa a colocar mais dinheiro, daí você perde mais e você entra numa queda, numa espiral descendente que não tem fim. E o mercado, ele é um poço sem fundo, pessoal. Por mais que a gente ache que a gente tem dinheiro, nós não somos nada no mercado. Nós, que eu digo nós, pessoas físicas. Por mais que você esteja operando aqui com 2 milhões, como o caso do exemplo que eu citei, do aluno que perdeu, 2 milhões não é nada no mercado. 2 milhões é um cisco. Então você consegue perder um valor muito alto no mercado com bastante facilidade, tá? Ou seja, essa fase que é a fase 1, que é a fase do trader perdedor, você precisa ter uma barreira de proteção ao teu redor. Você precisa ter uma forma que te proteja para que você viva essa fase sem ela te quebrar e sem ela te machucar, tá? Não sei se isso é possível. Vi que o Pazini entrou aí agora, o Pazini, um grande professor do mercado financeiro, pergunta para ele o quanto que ele já se machucou, quanto que ele se feriu no mercado. Porque nós, pessoal, quando a gente começou, a gente não tinha ninguém para ajudar a gente aqui, ó. Foi no peito e na coragem, então a gente se arrebentou tudo. A gente, que eu digo, eu, o Pazini, o Douglas, o Saulo, esse pessoal que está aí, que é tudo gente experiente de mercado, a gente se arrebentou tudo, a gente tomou surras aqui de achar que a gente nunca mais ia se recuperar na vida. E a gente não quer que vocês passem por isso. Por isso que a gente diz para que vocês, nessa fase, que é a fase 1, sigam as nossas recomendações e dessa forma evitem entrar nestas perdas desenfreadas. Que isso aqui pode levar vocês a uma quebra que vocês não vão mais conseguir se recuperar na vida. Tá? Pode destruir, acabar com vocês. Então, vocês não precisam passar pelo que a gente passou. O que a gente já passou está dando o caminho das pedras para vocês aqui agora e mostrando por onde vocês devem seguir. E essa semana a gente vai se dedicar para fazer essa revisão, né? Então fizemos uma revisão ontem já da parte operacional, vamos fazer uma revisão hoje da parte aqui do início da curva de desenvolvimento do trader, vamos falar da gestão de capital, vamos falar do controle de risco. Essa semana a gente vai rever todos esses conceitos. E como eu falei ontem, por mais que você conheça, assista de novo, de novo, de novo e de novo. Porque é isso que vai levar você à perfeição. Isso que vai levar você a ser um cara bom no mercado. Correto, pessoal? Então, a fase 1, que é a fase do trader perdedor, é aquela fase que o cara não pode tentar ganhar dinheiro. Ele não pode tentar ter resultado. Então, você está operando, está se lascando, tudo está perdendo grana, e o que, que você quer? Você quer viver no mercado. Você quer pagar suas contas com o mercado. Você quer ganhar grana. Então, você tenta, de qualquer forma, continuar operando, aumentando a mão, mudando de operacional, porque o teu objetivo é ganhar. Só que você não consegue dar esse salto. Você não consegue deixar de ser um trader perdedor e virar um trader
vencedor, dentro do processo da curva do desenvolvimento do trader, o teu objetivo é virar um trader empatador, que a gente já percebeu que todos os traders passam também. Então, você precisa parar de perder. Eu sempre falo assim, você tem que estancar o sangramento para você sobreviver. Você começou no mercado, você está com sangramento, você está ferido, você está com uma hemorragia. Não adianta você querer continuar lutando. Primeiro, você tem que estancar o teu sangramento. Então, enquanto você não aprender a perder da maneira correta, você não vai ser capaz de ganhar. E você só vai conseguir se tornar um trader empatador a hora que você aprender a perder da maneira correta. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu comecei a operar com o Saulo, e o Saulo, ele vinha de um período que ele vinha perdendo dinheiro no day trade, e ele começou a operar e começou a ficar positivo. O pessoal mais antigo aí, o Miguel deve lembrar que o Saulo fazia retirada na corretora toda sexta-feira. Toda sexta-feira ele retirava o dinheiro que ele ganhou na semana, para não deixar o dinheiro acumular lá na conta dele de day trade, tá? Isso foi em 2020, ok? Aí o pessoal perguntava para ele, Saulo, o que que você mudou? O que que você fez para você começar a ganhar dinheiro? Sabe o que ele respondia? Ele falava assim, simplesmente eu parei de operar se eu tomar um stop. Ele não tinha nem operacional. O pessoal perguntava para ele, mas qual que é o setup que você está usando? Ele falava, não tenho. Ele não tinha nenhum operacional definido. E ele começou a ficar positivo. A única coisa que ele fez foi o seguinte, se ele tomasse um stop, ele parava de operar. Ou seja, ele aprendeu a perder. A hora que ele aprendeu a perder e passou a controlar as perdas dele, ou seja, ele passou a limitar, vamos usar esse termo, ele passou a limitar as perdas dele, o que começou a acontecer? Ele começou a ter resultado. Tá? Então, o que você precisa entender? Que quando você está aqui ó, na fase 1, que é o trader perdedor, você precisa parar de perder desenfreadamente. Que é isso que faz você ficar cada vez mais negativo. Você tem lá o dia que você ganha 100, e o dia que você perde 400. Porque você não aprendeu a perder, você está perdendo de maneira descontrolada. Conseguiu compreender? Quando você passa a limitar as suas perdas, a gente vai falar disso detalhadamente quando a gente falar da parte de controle de risco, você percebe que você começa meio que a empatar. Você não consegue ganhar dinheiro, tá? Você não vai conseguir pagar suas contas com o mercado. Só que você começa a ficar meio que no 0 a 0. Então você ganha 100, perde 100, de repente você ganha 200, perde 200, de repente você ganha 400, perde 400, de repente você ganha 100, perde 100. Você começa a patinar e ficar meio que no 0 a 0. Tá? Que é a fase 2, que é a fase do trader empatador. Só que eu vou repetir, se precisar 1000 vezes. Você só vai conseguir se tornar um trader empatador quando você aprender a perder da maneira correta. Quando você aprender a trabalhar os teus stops da maneira correta. Correto? Quem aí lembra, turma, do stop que eu tomei, que eu fiz a comparação com uma conta de uma empresa tua? Isso também foi há anos atrás, a gente estava operando junto com o pessoal aqui da equipe A. Eu fiz a operação, tomei um stop. E parei de operar. Tomei um stop, parei de operar. Digo, turma, hoje eu não opero mais. Tá? E o que eu fiz na sequência? Peguei o meu celular e fiz um Pix de R$ 700, lembro bem até do valor, para Dani, que era uma das secretárias que eu tinha lá na clínica. Nessa época eu trabalhava de dentista ainda. Tá? E eu fiz um Pix para Dani, mandei R$ 700 para Dani. Era um dia 15, era um dia que eu dava um vale de R$ 700 para as meninas lá. E daí lembro que eu mostrei o Pix. Então, pessoal, aqui, ó, pessoal, acabei de passar um Pix, mandei R$ 700 para Dani. Agora imagina a seguinte situação. A gente chega na hora do almoço, eu sento na mesa para almoçar, e falo para a Kelly lá, para minha esposa, ó, perdi R$ 700 hoje de manhã. A minha mulher é mão de vaca. Ela ia olhar para mim com o olho desse tamanho. Eu falava, meu Deus do céu, o que você aprontou? E aí eu ia falar para ela, eu dei um pix, mandei um pix para Dani.
Paguei a secretária, mandei um Pix no Vale, tá dando 700. Pô, ela ia torcer o meu pescoço. Ela falou, pô, Fabrício, você tá maluco, cara? Como é que você perdeu R$ 700? Você pagou a menina? Porque quando a gente tem um negócio, um comércio e uma empresa, e a gente paga uma conta, a gente não fala que perdeu o dinheiro. Hein? Vocês já notaram isso? Você vai pagar a conta de luz da tua casa. Tá? 400, 500 reais, não sei quanto é a conta de luz aí da tua casa. Tá? Você vai lá e paga a conta de luz, R$ 500 da tua casa. Tá? Aí você vai falar para um amigo teu que você encontra no supermercado, porra, perdi 500 hoje, cara. Ué, por quê? Paguei a conta de luz da casa. Você não toca que ninguém fala isso. Por quê? Porque você sabe que no teu cotidiano, da tua vida, do teu comércio, do teu negócio, você sabe que você vai ter despesas. Então você tem receitas e despesas. O objetivo é que você tenha mais receitas do que despesas para que você tenha um saldo positivo de grana no final do período. Isso aqui é igual, pessoal. O mercado financeiro é a mesma coisa. Você vai ter receitas e despesas. Vai ter dinheiro que vai entrar e dinheiro que vai sair. O objetivo teu é que você chegue no final do período e tenha entrado mais dinheiro que saiu. Ou seja, vai sair dinheiro. Então, como eu sei disso, para mim, uma operação perdedora é nada mais, nada menos do que um custo operacional. Correto, pessoal? E é assim que você precisa entender. Você vai ter operação positiva, vai ter operação negativa, e você tem que chegar no final do período tendo resultado. Ok? Olha aí, ó. Imposto de renda. Aqui, quase ninguém paga imposto de renda. Né? Eu digo imposto de renda do mercado. Né? Que a maioria do pessoal que faz day trade não paga, nunca pagou imposto de renda. Pergunte para o Saulo o tamanho das DARF que a gente paga, o pessoal da empresa, da nossa consultoria. Pergunta para ele aí o tamanho das DARF. É de doer, não é, Saulo? Tá louco, doutor. É de doer, pessoal. É de doer. DARF de 12 mil, de 18 mil, de 20 mil reais é normal. 46 mil, a última. Imagina você pagar uma DARF de 46 mil reais, que nem a gente já viu, pessoal. É de doer. Agora eu pergunto para vocês: quando a gente vai lá e paga a DARF, a gente fala assim pro nosso cliente que opera conosco, fala, porra, cara, você pagou, acabou de pagar a DARF de 46 mil, pô, perdeu 46 mil. A gente fala isso, por que a gente não fala que o cara perdeu os 46 mil? E aí você perdeu mesmo, né? Porque dinheiro de imposto de renda é dinheiro que vai para o governo, você literalmente enfiou no cu. O dinheiro enfiou no rabo. Esse sim é o tal dinheiro que você perdeu. Você enfiou o dinheiro no rabo, no cu. Você tacou fogo em 46 mil reais quando você paga uma DARF dessa. E por que a gente não chega para o nosso aluno, para o nosso cliente, e fala, porra, aí, ó, cara, você acabou de perder 46 mil reais. Paga uma DARF aí, ó. Por que a gente não fala isso? Porque são custos operacionais. Se o cara pagou uma DARF de 46 e a DARF é 15%, calcule quanto ele ganhou. Então, para você ganhar, infelizmente, você vai ter um ônus da história, você vai ter despesas atreladas a isso no mercado. Não tem como você escapar. E aí, são operações que não dão certo. Nós temos também operações que dão negativas. Claro que temos. Tá? Só que a gente nunca, eu vou repetir, em letras maiúsculas, nunca fica negativo no final do mês. Nunca. Por quê? Porque nós aprendemos a fazer gestão de capital com de risco. Então, as operações negativas, elas fazem parte do jogo. A gente tem que aprender a conviver com elas. E você que está começando no mercado e que tem dificuldade na fase 1, que é a fase do trader perdedor, é porque você ainda não aprendeu a conviver com essas operações negativas. Você não aprendeu a fechar um dia negativo com uma operação, com um stop de R$ 130 e falar que teu dia foi excelente. Você precisa aprender a fazer isso.
Você precisa trabalhar com isso com naturalidade. Foi um dia de custo operacional. A partir do momento que você começar a trabalhar com isso com naturalidade, você vai passar sozinho, automaticamente, você vai passar para a fase 2, que é a fase do trader empatador. Na fase do trader empatador, o que vai acontecer? Você vai começar a pôr a cabeça para fora d'água. Por quê? Porque você vai parar de perder. Então você ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, não ganha bosta nenhuma, não dá para fazer nada com o teu resultado financeiro. Só que você para de perder. A hora que você para de perder, você ganhou tempo. Porque na fase vermelha aqui, ó, você está indo contra o tempo. Quanto mais tempo passa, mais você perde, mais você se lasca. Você passou para a fase azul, você ganhou tempo. Agora passa o tempo que passar, você não quebra mais. Porque você parou de ter prejuízo. E aqui, na fase 2, é a fase que você vai precisar de lapidação. Da fase 1 para a fase 2, você vai precisar passar por uma autotransformação drástica. Você vai ter que virar quase que uma outra pessoa para você conseguir passar da fase 1 para a fase 2. Para você passar da fase 2 para a fase 3, que é a fase do trader vencedor, você precisa de um ajuste. Você precisa ajustar. Ajustar o operacional, ajustar a gestão de capital e ajustar o controle de risco. É um cisco. A diferença entre o trader na fase 2 e o trader na fase 3 é apenas um pequeno ajuste. É muito mais fácil você passar da fase 2 para a fase 3 do que da fase 1 para a fase 2. Mas, porém, entretanto, essa transformação ela é gradativa. Repare que essa curva ela é uma parábola. Não existe o que algumas pessoas buscam e chamam de virada de chave no mercado. Que é aquele momento que você é um perdedor, de repente, pumba, você vira um vencedor. Sabe? Aquela tal daquela virada de chave não existe. Porque é um processo de desenvolvimento que você vai ter que ir e voltar muitas vezes nele. Então, às vezes, você está na fase 2 e, de repente, você volta para a fase 1, porque você se descontrola. Você começa a não ter mais limite nos teus stops. E você pode, da fase 2, voltar para a fase 1. Então, repare que essa linha, ela é uma curva, uma parábola. E não existe virada de chave. Eu convivo com muitos traders, eu nunca vi ninguém que tenha feito essa quebra, esse cotovelo aqui, ó. Tá? A não ser os vendedores de curso que mentem para vocês, né? Que falam que descobriram e querem vender essa virada de chave para vocês. Tem bastante, ok? Agora, de verdade, trader profissional mesmo, tem nenhum. Tá? Não tem nenhum. Temos vários traders aí na nossa equipe hoje que são profissionais. Nenhum deles teve essa virada de chave mágica no momento que abriu a sua mente e passou a adiante. Esquece isso aí, pessoal. Vocês não vão encontrar, ok? Mais uma coisa importante dentro dessa curva. Tá? Você precisa compreender essa curva, porque senão você se revolta. Porque aí você não consegue ter resultado, você acha que você é burro. Eu sei porque eu me cobrava dessa forma. Mas, pô, eu sou burro? Não é possível. Tudo que eu me propus a aprender na vida, eu aprendi. Por que eu comecei com essa bosta aqui? Esse troço eu não consigo. Pô, eu sou um burro, na verdade. Então eu me cobrava, me criticava demais. Por quê? Porque eu não sabia disso aqui. Então, como eu era um perdedor, eu achei que eu era um idiota, eu era burro, que eu era incapaz. Então, você precisa compreender isso para que você aceite essas fases de uma maneira natural, de uma maneira normal, para que você saiba, bom, eu fechei o meu mês negativo, mas isso é normal, é natural, eu sei que isso ia acontecer, e eu não sou um idiota porque eu fechei o meu mês negativo. E você tem que aceitar o processo, entender ele,
aceitar o processo e você tem que, mais do que tudo, amar o processo. E aí algumas pessoas podem achar que eu tô maluco. Tá? Eu, durante muito tempo, pessoal, durante muitos anos, eu tinha o seguinte pensamento: escute que isso vai mudar a vida de vocês, e dos filhos e dos netos de vocês, se vocês aprenderem. Durante muito tempo, Saulo, eu acreditava no seguinte, cara, aprendi isso, inclusive, com um amigo meu, mais velho, empresário, e coloquei Aham, isso como uma realidade na minha vida. Esse meu amigo, ele falava assim: Fabrício, trabalhar, você tem que trabalhar com o que dá dinheiro. Não interessa se você gosta ou não gosta, não. O que você gosta, o que você ama, o que você tem paixão, você tem que fazer por hobby. Trabalhar, você tem que trabalhar com o que dá dinheiro. Meu pai pensava assim também. Quando eu cheguei na época de fazer vestibular, meu pai olhou para mim, Saulo, e falou assim: Fabrício, você tem quatro opções. Imagine eu com 16 anos, não é aham. 17, com 17 eu já estava na faculdade, eu com 16. O pai olhou para mim e falou assim: Fabrício, você tem quatro escolhas para você. Você pode estudar medicina, direito, odontologia, ou você vai embora de casa. Escolha, uma das quatro. Ah, Foi assim, Saulo. Foi assim que eu virei dentista. Ele me deu essas quatro Isso aí. opções. Por quê? tá, Porque ele, na cabeça dele, ele achava que se eu fizesse medicina, odonto ou direito, que eu ia ganhar dinheiro. Né? Ele, meu pai, né, na mente dele dos anos 60, ele tinha essa ideia. Então, ele me deu essas três opções de profissão, ou te vira, filho, vai sim. cuidar da tua vida, tá? Então, eu cresci com essa ideia, assim, que você tinha que trabalhar com alguma coisa que desse dinheiro. Hoje eu tenho um pensamento diferente, porque hoje eu sei que bosta nenhuma dá dinheiro. Não adianta. Você acha que o cara vai se formar em direito e vai ganhar dinheiro? É, Porra, nem para passar no exame da ordem, depois o cara não consegue passar mais hoje em dia, porque os caras bloquearam, não tá mais ninguém no exame da ordem, né? Ou não tem essa, pessoal. Ah, faça tal profissão, porque tal profissão você vai ganhar dinheiro. Não existe mais isso. Então, hoje eu penso o seguinte: se o cara não tiver tesão por aquilo que ele faz, ele vai ser um cara medíocre. E se ele for um cara medíocre, ele não vai conseguir ganhar dinheiro. Hoje o meu pensamento é esse. A aham. única forma de você ser um vencedor na vida é se você for um cara foda. Tá? Eu vou ser um professor, mas eu vou ser foda. Eu vou ser um cara. Pô, você vai ser um puta de um professor, você vai ser super valorizado, você vai ganhar dinheiro. Agora, se você for um médico medíocre, você vai se fuder. Uhum. Então, qualquer que seja a tua profissão hoje, ou você é um cara foda, ou você vai se ferrar. Você não vai conseguir ganhar dinheiro. E nisso aqui, no mercado, não é diferente. Ou você é um cara muito foda, ou você não vai conseguir ganhar dinheiro aqui. Tô certo ou tô Con- errado, Saulo? Concordo, doutor. E a única maneira de você ser um cara foda nisso aqui é se você acordar e vai falar: puta que pariu, puta que troço fantástico isso aqui. Cara, isso aqui é mágico. Eu vejo o Saulo, na semana nós de rolagem do Bova, eu já vi o Saulo chorar em cima disso aqui. Eu já vi ele chorar por duas coisas. Primeiro, por se fuder, por não conseguir. Já vi. E hoje eu vejo ele chorar e falar: puta que pariu, cara. O que a gente consegue fazer com isso aqui? Puta que pariu. Olha o que nós conseguimos fazer de resultado. Entende? Então, você vê o cara vive o troço 24 horas por dia. Nós estamos na nossa semana de folga na empresa. Olha o que nós estamos fazendo aqui, ó. Por quê? Porque a gente vive isso aqui com a paixão que vocês não podem imaginar. Então,
como eu digo que o mercado ele é igual à vida, o mercado ele não é um universo paralelo, diferente de tudo que você vive, como o mercado é igual à vida, ele é uma profissão que você vai ter que ter esse empenho, essa dedicação, e se você não se apaixonar por ele, você não vai conseguir. Como você não vai conseguir na medicina, como você não vai conseguir na odontologia, como você não vai conseguir no direito, como você não vai conseguir em bosta nenhuma da tua vida. Por quê? Porque você não está fazendo nada que você tenha paixão para fazer. Conseguiram entender, pessoal? Então, eu acredito que a grande diferença entre um vencedor numa profissão qualquer e o cara medíocre é a paixão. Hoje eu acredito nisso, tá? Depois de 50 anos, depois de ter visto muita coisa e conhecido muita gente, hoje eu cheguei a essa conclusão. Tá certo, pessoal? Aí, como eu falei, aí vocês entendem e levam para a vida de vocês da maneira que vocês acharem melhor. Mas eu acredito muito nisso. E vou aproveitar para rasgar a seda aí. O cara mais foda que eu já conheci até hoje nisso aqui é o Saulo. Tá? Eu não Caraca. conheci ninguém que faça o que ele faz. Eu trabalho com ele hoje todo dia. E não conheço ninguém que faça o que ele faz. Não, não conheço. Tá? Só que ele vive isso aqui 24 horas por dia. Por isso que ele vive puxando a orelha minha e do Lucas, que ele fala que a gente não estuda. Mas não é que a gente não estude, é que a gente não consegue chegar no nível dele. Por mais que a gente estude, porque o Saulo é um cara fora da curva. Então a gente não consegue chegar no nível dele, por mais que a gente se esforce. Tá? Só que ele vive isso aqui 24 horas por dia. Quando ele começa a entrar em parafuso, ele vai pescar. Ele foi pescar agora, semana passada. Para nós é pior quando ele vai pescar. Porque quando ele está pescando, ao invés de pescar, ele fica criando operação. E ele volta da, ele volta da pescaria com 2, 3, 4 operações diferentes que ele criou. Aí eu e o Lucas, a gente se ferra para quê? Para chegar, chegar nele, para entender o que ele criou, para chegar no que ele criou. Então ele está pescando e está pensando nesse troço aqui, porra. O cara não consegue se desligar dessa minhaca Quantas aqui. operações a gente fez na última rolagem, doutor? Nós fizemos, pessoal, em uma semana, nós fizemos mais de 1.200 operações. É bom Em demais. uma semana. Em 3, né? Em 3, Entra cara. isso. Porra, puta que pariu, bicho. Aquela foi de azul lá. Mas é isso aí, pessoal. A gente vive isso aqui 24 horas por dia, é o nosso trabalho, né? A gente hoje vive do mercado, é o nosso trabalho, mas a gente não se desliga dele um minuto sequer, tá? E é importante que vocês levem isso aí para a vida de vocês, tá joia? Fabrício, é fácil? Não, é difícil pra caralho. Mas agora eu pergunto para vocês, ser um médico de sucesso é fácil? Porra, é difícil pra caralho. Ser um engenheiro de sucesso é fácil? Porra, é difícil pra caralho. Ah, então, tudo é difícil. Tudo. Tudo que você se propõe a fazer é difícil, porra. Agora, o que você quer? Você quer um negócio que pode te dar liberdade financeira, que pode mudar a tua vida completamente, que pode mudar a vida da tua família. Porra, e você ainda quer que o troço seja fácil? A puta que pariu, vá acreditar em Coelhinho da Páscoa também, então, porra. Claro que o troço é difícil pra caralho. Mas tudo que é bom é difícil, gente. Qualquer profissão que seja boa, ela é difícil, vai exigir empenho, dedicação exaustivo da tua parte para que você consiga chegar lá. Correto? E mais uma vez eu digo, aí existe uma diferença entre a medicina e o mercado financeiro. Você não consegue acordar amanhã de manhã e falar assim, resolvi ser médico. Então eu vou lá no hospital, vou chegar lá, vou falar, olha, eu sou médico e vou atender no pronto-socorro. Vou atender um cara que chegou quebrado lá, com uma fratura exposta no fêmur. Você não pode fazer isso, né? Não, você vai ter que passar pelos bancos universitários até você chegar lá. Ou seja, em todas as profissões, para você poder desempenhar lá, você vai ter que primeiro estudar.
para depois desempenhá-la, né? Aqui não. Aqui o que, que o cara resolve fazer? Eu vou virar trader. Quando? Amanhã. Mete o dinheiro e vem operar no meio dos profissionais aqui. O que, que vai acontecer? Vai se fuder. Igual o cara que resolve ser médico. Entende? Não tem como, pessoal. É impossível. Você não vai conseguir desempenhar a função. Então, primeiro você vai ter que fazer o quê? Passar pela curva. Que é um processo de qualquer profissão. Só que como aqui você pode começar a atuar, você vai para baixo primeiro. Não vai ter jeito, não é do zero para cima, que nem as outras profissões. E foi isso que eu tentei passar para vocês com essa explicação da curva de desenvolvimento do trader. Beleza, pessoal? Ok? Turma, finalizada essa parte aí da nossa teoria de hoje, alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento com relação a isso? Manda bala lá. Perguntas? Nada? Ok. Pessoal, vamos marcar as nossas regiões de suportes e resistências principais do dia. O que, que a gente procura? Passou das 9h15, fechou o renco, a gente vai procurar aquelas duas linhas. A linha azul, pontilhada, e a linha rosa. Tá? A linha azul, limite de volatilidade. A linha rosa, de baixo, suporte principal. Olha lá em cima, lá, ó. Elas ficaram juntas no mesmo lugar. Pode acontecer, tá? Pode acontecer delas ficarem no mesmo lugar. O que, que eu faço quando acontece isso? Vocês sabem que eu uso essas duas linhas para definir uma zona de suporte e resistência. Eu faço assim, olha. A de baixo, a gente marca da forma convencional, tá? Pega uma ferramenta dessa de canal, olha, e coloca uma linha em cima da linha azul e outra ali da linha do suporte, tá? Na parte de baixo eu sempre coloco na cor verdinha e aqui é a nossa zona de suporte, tá? Zona de suporte. Legal? Aqui é onde a gente vai buscar o quê? É onde a gente vai buscar a nossa operação de retorno. Tá, Fabrício, como é que eu faço lá em cima agora? Eu faço assim, ó. Eu faço uma cópia desse canal, jogo lá, e daí eu marco assim uma faixinha, ó. Tá vendo? Faço assim, ó. Pronto. Aí. Na parte de cima a gente muda para a cor vermelha. Simples. E aqui a gente tem a nossa zona de resistência. Legal? Também é a região onde a gente vai buscar por trade de retorno. Parte central é a nossa trap zone, que é a nossa zona da armadilha. Tá? Aqui é a nossa trap zone. E para fora do range de abertura é onde a gente vai buscar por operações de tendência, buscando compras aqui na parte superior e buscando vendas na parte inferior. Então, aqui buscaremos por compras e abaixo por vendas. E tudo devagar, pessoal. O pau pode estar quebrando. Você vai fazer tudo devagar. Sempre que o mercado tentar te acelerar, você vai pisar no freio.
O mercado ele vai tentar te colocar nessa vibe de pressa, de correria. Quanto mais rápido, quanto mais ágil, quanto mais ligeiro você for, maior é a chance de você fazer uma cagada, de você tomar a decisão no impulso. Quantas vezes você já fez uma operação e 2 segundos depois você se arrependeu? Puta cagada, por que eu entrei aqui? Eu milhares de vezes, tá? Então, sempre que você tentar, ver que você está tentando acelerar, calma, pare, tudo devagar. Quanto mais você demorar para montar o teu cenário do dia, mais informações você vai ter, tá? Quem aí está em dúvida nesse momento de enxergar um mercado lateral? Olha para o Renko. Se você chamar uma criança de 6 anos de idade aqui, ó, e falar para a criança, ó, filho, esses quadradinhos, eles estão indo para cima, eles estão indo para baixo ou eles estão indo para o lado? A criança de 6 anos vai falar para você que isso aqui está indo para o lado. Estou certo ou estou errado? Por quê? Porque você deu tempo suficiente para o mercado te mostrar as características dele. Então, a gente tem um mercado lateral. Se até uma criança de 6 anos consegue ver isso, você também vai enxergar. Então, nesse momento, você vai usar um setup de tendência? Não, porque você não vai usar um setup de tendência no mercado lateral. Então, aí você começa a encaixar o teu conhecimento que você tem dos operacionais dentro da leitura que você está fazendo do contexto do momento. E a gente tem isso já definido dentro do nosso range de abertura. Nós já temos os setups, os operacionais definidos. Qual é o setup que a gente vai utilizar aqui dentro? Tá? Nessa faixa aqui, ó, vamos colocar aqui a nossa primeira faixa, que é a faixa amarela. Tá? Qual é o setup que nós vamos usar aqui? Setup do café. Oh, que maravilha! Vamos ficar olhando e deixa o mercado que bata para cima, para baixo. A gente não precisa operar. Tá? A gente não precisa operar. Foda-se. Tá? Então, o que acontece aqui? Aí você começa a perceber se você é um cara afoito ou não. O cara, às vezes, ele não se aguenta, ele não consegue esperar. Ele não consegue esperar o momento correto para operar. Olha, o Saulo não falou aí que nós temos 1.200 operações numa semana? Fizemos. Bonito, né? Só que nós vamos fazer quantas nessa semana agora? Zero. Quantas nós fizemos semana passada? Zero. Sabe quantas nós vamos fazer para a semana que vem? Provavelmente zero. Ou seja, a gente opera a hora que tem que operar. A hora que tem que operar, aí nós entramos para moer. Mas é no momento certo. Se não é hora de operação, não tem operação. Simples assim. Tá? E por que essa necessidade, pessoal, de operar? Tá? Isso vem olha aqui, ó, eu abri aqui para ver, que você pode falar assim, não, mas vocês não operam, então não tem resultado. Tá? Acho que não vai aparecer ali. Tá? Esse mês nós fizemos. Abri a planilha aqui, Saulo, para ver o Lucas anota. 1.485.185 reais. E 44. Isso aqui, ó, foi quanto a gente ganhou esse mês. Só.
E nós não vamos fazer nenhuma operação essa semana. Não fizemos nenhuma semana passada. Estamos cagando. Tá? Esse foi o resultado que nós temos esse mês. Isso foi o que a gente ganhou. Tá? Resultado líquido. Lembra que eu falei que a gente ganha e perde? Isso foi o que sobrou no final do mês. Ou seja, quem disse que tem que operar todo dia para ganhar dinheiro? E daí eu fico olhando o troço aqui dando risada, os caras acham que eu sou bobo. E a gente fica olhando e dando risada. Entenderam, pessoal? Então você precisa desvincular o ganhar dinheiro de operar. Sim, para você ganhar dinheiro, você tem que operar. Só que você tem que operar no momento certo. E não ficar caçando operação a todo momento. Você imagina se a gente chegasse e falasse, Saulo, pô, se coce aí, cara. Nós fizemos 1,5 milhão. Mas vamos fazer mais 1,5 milhão essa semana agora. Sabe o que ia acontecer? Ia dar merda. Ia dar merda. Por quê? Porque o Saulo ia meter operação onde não deve meter. Ia começar a inventar, tirar leite de pedra, arrumar pelo em ovo. Aí vai dar merda. Então, qual é o momento que a gente opera? A gente opera o momento que tem que operar. Isso é um profissional do mercado. Então, se o mercado ficar batendo aqui dentro da faixa amarela, o dia todo, o que que eu vou fazer? Nada. Eu já desvinculei a minha ideia de ganhar dinheiro com operar. Eu já sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se ele ficar o dia inteiro batendo aí dentro, tá vendo a importância da curva de desenvolvimento do trader? Se você não concorda comigo, provavelmente você está na fase vermelha. Ou não, duvido que você esteja na verde. Tá? Correto, pessoal? Então, faixa amarela. Qual é o setup que nós vamos usar? Apenas setup do café. A gente não vai operar. Correto, turma? Ok? Aí, a gente tem uma segunda faixa, que é a faixa azul. Aqui, ó. Que é a região de extremos do nosso range de abertura. Qual é o setup que a gente vai usar aqui? Aqui a gente vai usar esse nosso operacional, que é o dentista reversão, que é aquele que eu falo para vocês que é o melhor que tem para quem não tem um operacional definido. Eu não estou falando para vocês que o meu operacional é melhor que o do Pazini. Se eu for fazer uma competição com o Pazini, ele vai me dar uma surra de chinelo na bunda. Entende? O que eu estou falando para vocês é que esse operacional meu, um retardado consegue operar. O do Pazini, você vai ter que estudar. Senão você não vai conseguir entender o que ele está falando. Então, eu fiz um operacional para idiotas. O do Pazini não é para idiotas, o meu é. Tá? Por isso que eu falo que o meu é melhor para você que está na fase vermelha e na fase azul. Quando você estiver na verde, aí você vai poder sentar e conversar com o Pazini de igual para igual. Mas até você chegar lá, começa com o de idiota, para você parar de perder, para depois, se você querer dar uma de galizezinho e querer conversar com o Pazini de igual para igual. Tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. Então, se quer parar de perder dinheiro e começar, pelo menos empatar, vai no meu aqui, ó, que eu garanto para você que vai funcionar. Começa a fazer as operações aí na região de faixa azul. Ok? E, se você quiser operar a tendência, espera sair. Então, deixa para comprar aqui, ó. Deixa para comprar aqui em cima. Ou, deixa para vender aqui embaixo. Correto? Mas opere num momento em que você tenha evidências de que o mercado está em tendência. E, pelo amor de Deus, não venha me dizer que eu tenho vontade de espancar. Quando eu vejo alguém chegar e falar assim, Fabrício, mas daí você vai comprar topo. Puta que pariu, cara. Pensa num negócio que eu fico com vontade de moer quando me falam isso. Por quê?
Porque mercado e tendência não tem topo. Vamos voltar aí. Qual foi o último dia de tendência? Foi sexta-feira, né? Lembram? Sexta-feira? Ó, ontem foi dia de mercado lateral. Ó. Esse aqui é o gráfico de ontem. Ó. Dia de mercado lateral. Ó. Não saiu do range, tá vendo? Mas sexta-feira eu lembro que teve tendência de alta. Vamos voltar na sexta? Aqui, ó. Aqui era a nossa resistência principal. Ou seja, o cara que comprou aqui, comprou topo? Sim ou não? Puta que topo, hein, cara? Topo que o mercado subiu mais 1.500 pontos depois. Então, por que que eu falo para vocês? Ó, se for operar tendência, porra, cara, compra aqui, bicho. Porque se o mercado sair aqui, ó, do meu range de abertura, cara, eu sei que tem alguém muito forte e muito grande metido aí. Porque senão não sai. Então, você não vai comprar se romper aqui. Você vai comprar se romper e der continuidade. Então, espera fazer um pivôzão, espera acionar lá o teu setup de tendência aqui. Entenderam? Agora, o cara que tentou operar isso aqui, ó. Aqui. O que aconteceu com ele? Tomou no fiote, né? Tomou no fiote. Por isso que eu falo, isso aqui você opera nessas regiões. Quando o mercado está lateral, não é para operar aqui depois que rompeu o fio. Está escrito lá no plano de trade. Ah, não está escrito não, Fabrício. Não? Tem certeza? Aqui, ó. Não está escrito aqui, ó. Não operar em movimentos de força após rompimento. E daí, por isso que eu falei, eu fico com vontade de espancar, de torcer o pescoço do cara que vem discutir comigo e falar que eu tô errado porque eu estou operando contra a tendência. Porra, mas não é para operar aqui, caralho. Não é para operar em rompimento, depois de rompimento. O que você tem que operar aí? Vamos voltar lá na divisão dos operacionais. Aí eu opero, porra, até tirei daqui, ó. Mas aqui você tem que operar um setup aí, o Renko 2023, por exemplo. Ah, eu não vou fazer outro aí. Não, eu vou. Aqui, ó. Inserir regra de coloração. Mais 2023. Dentista Renko 2023. Tá aqui, ó. Ó, aí deu bom ou não? Aqui deu bom ou não? Porra, caralho. Então, depois de rompimento, é para operar isso aqui, fio. Não é para operar o reversão. Entenderam? Então, tudo depende do contexto do mercado no momento. Como é que o mercado está se comportando? Ah, olha aqui, ó. Aí você vai operar tendência. Tem um cara que fala que não, tem que operar tendência, tem que operar tendência, tem que operar tendência. Por quê? Porque falaram, né, que tem que operar tendência. Tá? Puseram essa merda, essa bosta dessa teoria na cabeça de vocês. Então tem o cara que acha que tem que operar tendência, ele resolve operar isso aqui. Tá? Daí ele toma um stop aqui, daí ele toma um stop aqui, daí ele toma outro stop aqui. E daí ele fala que o operacional é ruim. Porra, é você que é burro, cara. Não é o operacional que é ruim. É você que está operando um setup de tendência no momento do mercado lateral. Entendeu? E é por isso que eu falo que o operacional não funciona. O que você precisa entender é se você está num contexto adequado no momento para você usar o operacional A, B ou C. Ô, doutor, posso te fazer uma pergunta? Pode? Não é de operacional, não. O senhor tem compromisso 11 horas? Tem buscar Não, o Caio, alguma não. coisa? Posso marcar um negócio pra gente 11 horas? Pode, mande bala lá. Com o Lucas, que é um negócio importante. Então tá Mande bom. bala lá. Inclusive, nós já estamos terminando aqui, Salvo. Se você quiser adiantar, Ah, beleza. Eu acho que o Lucas só pode às 11, mas eu vou mandar pra ele, né, tá? gente? Eu já vou finalizar aqui. Então, turma, o que vocês precisam
é entender que isso aqui é muito mais complexo, vai muito mais além do que um simples operacional. Se fosse só aprender um operacional, todo mundo ia conseguir se dar bem. Né? Por quê? Porque você ia aprender um operacional igual esse aqui, como eu falei, que é um operacional para idiotas, qualquer retardado aprende. Se aprender um negócio desse aqui, ia ganhar dinheiro. Então não é aprender o operacional. O operacional é apenas a pirâmide do processo todo. E hoje a gente conversou bastante sobre a base, que é você. Tá? Na sequência, nessa semana, a gente vai conversar sobre gestão de capital, vamos conversar sobre controle de risco, e daí vamos finalizar mais uma vez, reforçando o operacional. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Nada? Tudo certo, doutor. Ok. Mais uma vez eu digo, vocês são privilegiados. Vocês que estão junto aqui agora, que fazem parte da minha equipe, vocês que estão assistindo a gravação depois, tá? Eu tenho curso de tudo isso aqui, pessoal. Quanto custa? Zero. Tá tudo na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Zero, não custa nada, tá? Vocês são privilegiados, porque vocês têm pessoas para mostrar o caminho para vocês. Nosso grupo está atualizado de novo lá no Telegram, para vocês aqui da equipe A, tá? Lá vocês têm acesso, tá? Eu gostei de ver, inclusive, a discussão no bom sentido de vocês, domingo lá, falando sobre acúmulo de capital. Show de bola. E os que sobraram foi assim, viu, Saulo? Os que sobraram são esses. São os caras que entenderam o jogo, né? Eu estou vendo ali o nome do Vinícius, ali, o Vinícius, inclusive, que puxou a conversa lá no domingo. E vocês estão ali, vocês podem conversar um com o outro. Eu imagino quando eu comecei no mercado, se eu pudesse conversar com uma pessoa que fosse um profissional do mercado. Eu não tinha. Não tinha. E agora vocês pegam vocês ali na equipe A, vocês têm uma lista ali de cara hoje que é profissional do mercado. Vocês podem conversar. Vocês podem chamar o cara para conversar. E às vezes vocês acabam dando mais ouvido pro cara lá do Instagram, lá pro idiota lá do YouTube lá que tá tentando te vender, te enfiar uma porcaria de um curso lá, do que nesses caras que estão aqui, que hoje que vivem do mercado. Como é o caso do Júlio, né, que estava dando as explicações para vocês lá no domingo. Então, o Júlio é um cara que já faz, acho que uns 3 ou 4 anos que vive no mercado. Ah, mas ele vende operacional. Ué, mas você não pode vender? Eu também vendo operacional, eu recebo dos meus operacionalzinhos que eu tenho assinatura da Delogic e até hoje. Entende? Então, tranquilamente, tá? Olha o Pazini, que é um cara que vocês veem que eu falo o nome dele várias vezes, né? Pô, vocês têm acesso a um cara desse, cara. Puta merda, quando eu comecei, se eu tivesse acesso a um cara desse aqui. E por que eu digo que vocês têm acesso? Porque ele responde vocês se vocês mandarem uma mensagem para ele. Eu conheço ele, eu sei que ele vai responder. Se você mandar uma mensagem, pô, Pazini, eu tô com dificuldade assim, acessado, ele vai conversar com você. Entende, pessoal? Olha, ele está falando que ele está todo dia à tarde. E manda um link aí, Pazinho, depois eu compartilho lá com o pessoal que vai ver a gravação. Entende, turma? Então, pessoal, vocês têm hoje algo muito importante para vocês, que é o acesso a pessoas que já se fuderam. E isso é impagável. Não tem preço que pague você ter acesso a essas pessoas, tá? Então, aproveitem, porque é uma chance talvez única na vida que vocês têm, né? Às vezes eu falo que as oportunidades não costumam bater 2 vezes na tua porta. Aproveitem que vocês estão com a faca e o queijo na mão aí para se dar bem no mercado,
Legal, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum posicionamento final aí? Nada, então fechou. Amanhã estaremos juntos. Amanhã vai ter que ser um pouquinho mais rápido, porque eu tenho um compromisso às 10 horas. Mas amanhã nós vamos fazer. Tá? Semana nós vamos fazer a semana inteira live, tá? Semana inteira aí nós vamos estar fazendo live aí. Fechou, turma? Então fechou. Um abraço para vocês, tá? Amanhã estaremos juntos de novo. Até.